Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 107. Então, a fim de receber face a face o esperado visitante, que é o Espírito, e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que ali os poros tenuíssimos do óvulo, eles se fecham uma vez que já foi fecundado pelo espermatozoide, você entendeu? E que ele encontra-se à espera daquele que realmente vai acabar de, concretizar o processo. Então, o óvulo, ele se resguarda mais ainda. Você entendeu? Porque tem muitos espermatozoides que não desiste. Aquele chegou na frente porque os instrutores espirituais, ele analisou os condutores cromossômicos dele, viu a compatibilidade dele com a parte genes do reencarnante, genes do casal, Então, injetou nele ali uma energia, ele picou a mula, foi lá e fecundou o óvulo. Fecundou o óvulo, ele se contrai e fecha os poros tenuíssimos. Só que tem uns intrometidinhos espermatozoide que mesmo sem energia dos mentores, eles costumam bater lá na porta. Vamos brincar agora desse jeito assim, ó. O óvulo está lá já fecundado. Aí chegam uns intrometidos espermatozoide, sabe? Que conseguiu romper aquele canal, e indo até lá no óvulo, lá no útero, indo até lá, você entendeu? E ele chega e bate na porta. Tó. Aí vamos brincar agora. Isso não acontece não, mas vamos brincar. Tó. Aí lá dentro o óvulo fala assim, quem é? Aí lá fora ele fala assim, é o Freu. Aí o óvulo lá dentro pega e responde assim, não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Então, eu estou usando essa psicologia para você observar a grandiosidade. Gente, um fio de cabelo foi programado. Esse narizão aqui foi programado. Essa fisionomia horrorosa, esse cabelo branco, esse trem aqui que você mexe pra lá, mexe pra cá, tá tudo, sabe? Tudo programado. Por isso que nós temos que assistir, gente. Por isso que os governantes, gente, deveriam assistir mais essas pessoas, enviar mais verba para esses departamentos psiquiátricos. Sabe para quê? Para assistir mais essas pessoas que sofrem de depressão, de todo tipo de depressão, porque depressão tem 1 milhão de formas de depressão, cada caso é um caso. Pessoas que sofrem de angústia, de melancolia, de ansiedade, sabe por quê, gente? Porque o índice de suicídio é muito grande no mundo.
O índice de crianças que suicidam é muito grande, de mocinhas, de mocinhos, de idosos. No Japão, de idosos. No Japão, no Monte Fuji, numa mata que tem no pé do Monte Fuji, é considerado a mata do suicídio, a mata assombrada. Se você procurar no YouTube, você vai achar isso aí. Nos Estados Unidos, gente, uma ponte que chama-se Golden Gate. As pessoas vão lá para se suicidar. E muitas outras pessoas que amarram a corda no pescoço, que dão um tiro na cabeça. Eu não estou julgando o suicídio. Eu não estou julgando nada. Eu estou dizendo que os governantes deveriam investir mais nos psiquiatras, nessa área da psiquiatria, mais que os psiquiatras também busquem a psiquiatria à luz da doutrina dos espíritos. Olha só o que eu estou dizendo. Psiquiatria à luz da doutrina dos espíritos. Porque se você, psiquiatra, não busca à luz da doutrina dos espíritos tratar aquele paciente, você está ali tapando o sol com a peneira. Você está só intoxicando o paciente de alucinógenos. Ajuda, mas não resolve, porque o problema, a causa, o registro está no perispírito do indivíduo. Mas você fala assim, mas por que você está falando agora de suicídio nesse caso aí? Que tem a ver? Gente, eu estou falando da complexidade, da relatividade, da grandiosidade do trabalho que existe por detrás de uma reencarnação. Você entendeu? Um trabalho imenso desse realizado pelos benfeitores espirituais. Depois você ainda me joga um copo de pinga ou um copo de cerveja no peito, gente. Você não tem amor próprio. Você é um morto. Você é um tonto. Depois você ainda usa droga. Depois você vai para promiscuidade, para prostituição. Sabe, você não tem noção do que você está fazendo com o teu corpo. Se você não tem amor próprio, pelo menos respeite o teu corpo. Que é um vaso sagrado. Que deu trabalho e dá trabalho para milhões de espíritos. No plano espiritual. Tá aqui, ué. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Eita, gente, olha que coisa mais linda! Então, vamos pensar no óvulo, tá? Vamos pensar assim no óvulo, vamos pensar no ovo de galinha, tá bom? Vamos simplificar. Você viu como que eu gosto de simplificar para você? Porque eu entendo que Alexandre está dizendo aqui, mas vamos simplificar o que Alexandre está dizendo aqui para você. Vamos pensar no ovo de galinha. O espermatozoide, ele vem, fura aquela casquinha do ovo da galinha e entra. E fica do lado de dentro ali, gente. Aí aquele buraquinho fecha. Aqueles vasos tenuíssimos contrai. Não entra mais espermatozoide de jeito nenhum naquele ovo de galinha. Só que ali tem duas repartições, que tem aquela, eu não sei se o que chama gema ou crara, eu não sei o que. Bom, você entende, o que importa é que você entende. Tem aquela primeira fase
né, gelatinosa, que não é aquela pelota amarela, não. Entendeu? Aquilo ali seria o núcleo da célula, até porque o ovo também é uma célula, você sabia disso, né? Então eu estou tocando num assunto condizente à realidade aqui. Eu só não estou lembrando, não estou conseguindo me lembrar se aquilo ali chama clara ou se chama gema. Mas tudo bem, o importante é que você entendeu. Então tem aquela... O espermatozoide ele fica paradinho ali, sabe? Por lado de dentro da casca do ovo. Só que de repente ele começa a caminhar, aí ele passa aquela parte gelatinosa antes daquela bola amarela, laranja, vermelha, não importa. E de repente ele chega lá, ó. Você tá vendo aqui a caneta fazendo assim, ó, né, ó. Tchuc! Lá dentro daquela bola vermelha ou bola amarela. Me desculpe que eu esqueci o nome, se é clara ou se é gema. O importante é que você entendeu. Então, olha, eu vou repetir de novo para você ver como cientificamente como que é. E como ficou facinho do jeito que eu expliquei para você. Ó, sempre sobre o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso, que é o espermatozoide que está lá dentro já, conseguiu, né, a marcha. Depois de atravessar a periferia do óvulo, a periferia é a casquinha do ovo, da galinha, tá bom? Eu estou simplificando isso aí, gente. Gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ele gasta pouco mais de 4 minutos para da casquinha lá no centro. Tchuc, penetrar lá. Ambas as forças, masculinas e femininas, formavam agora uma só. Olha só. Ambas as forças masculina e feminina formavam agora uma só célula. Duas viram uma. Convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz, o meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão. Olha, André não conseguiu naquele momento entender o que Alexandre estava fazendo. Principalmente quando tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão. Vejamos a humildade de André em assumir que desconhecia esse fator. Conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispiritual de Raquel sobre aquele microscópio, globo de luz impregnado de vida. Eu observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente 1/4 de horas a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Você observou que, a partir do momento em que o espermatozoide alcançou o núcleo do óvulo,
Alexandre com a destra, que é o que André Luiz não compreendeu naquele momento, né? Ele eu vou voltar aqui. Observei a latente, observei que essa vida latente começou a movimentar-se a partir do momento que o espermatozoide penetrou o núcleo do óvulo. Alexandre terminou vamos dizer assim, cirurgicamente, terminou a cirurgia, terminou os ligamentos, né? Terminou de realizar ali aquela cirurgia espiritual naquela célula fisiológica, biológica. Olha só para você ver. Terminou de realizar. Foi onde André percebeu que a partir daquele momento o óvulo ele começou a se movimentar. Por que ele começou a se movimentar? Porque a partir daquele momento ali, um comandante que chama-se perispírito e espírito já sobrepunha e já o dominava. Porque é o espírito que manda no corpo, não é o corpo que manda no espírito. Então ali terminou-se o ligamento, as cirurgias espirituais, o que André não conseguiu naquele momento ainda entender. Olha só para você ver a grandiosidade, né? Depois de prolongada aplicação magnética, que era acumulada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação de ligação. Que Deus nos proteja. Está terminada, né? A operação inicial de ligação. Ali ele terminou de ligar o perispírito e o espírito àquela célula, onde a partir daquele momento em diante, encontrando todas aquelas substâncias, o espermatozoide encontrando aquelas substâncias todas no óvulo, e o óvulo dentro do útero materno, mergulhado no líquido amniótico, né? Porque aquela água que tem lá dentro da barriga da mãe chama líquido amniótico. Mas aquele tudo é substância, aquele tudo é proteína. Que de alguma forma é um campo protetor, é um campo imunológico. A bolsa seminal é um campo protetor, a bolsa seminal. Além de ser um líquido assim, lubrificante, é um campo imunológico. Ali existe proteínas, propriedades que suprem as necessidades, além do cordão umbilical. Gente, o negócio é muito complexo. Então, ali Alexandre disse que havia terminado o processo reencarnatório de Segismundo. Agora, a gente sabe que ele disse isso, que havia terminado,
simbolicamente, porque o negócio é muito complexo. Você entendeu? Como aqui ele comenta que a reencarnação vai do processo da concepção até ao 7. Emmanuel já falou que vai da concepção 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21. Não vou dizer que um ou que outro está certo, mas o importante é o espírito reencarnar. Você entendeu? E o importante é nós conseguirmos enxergar a grandiosidade dessa complexidade, gente. A grandiosidade da reencarnação. Agora, gente, tudo isso que se dá com a reencarnação se dá com a desencarnação. Agora, aqui, pelo que nós percebemos, a forma perispiritual de Segismundo foi imantado ao o sistema energético da mãe emocional, você entendeu? E ele foi reduzido até uma forma assim de uma criança de 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos. Mas como eu já disse, você tem formas que ela é infinitesimal, chegando-se ao tamanho de uma centelha de uma molécula, ou de uma molécula, de um átomo, você entendeu? Ou um átomo. E ali é introduzida juntamente com o espermatozoide dentro do óvulo. E ali dentro começa a dissiparidade. Você sabe o que é dissiparidade, né? Uma célula, uma se transforma em duas, duas se transforma em três, três se transforma em quatro, quatro até formar o corpo físico. E o mais interessante é que todas as células, elas obedecem à forma do perispírito. Como eu já disse, quando chegar aqui na mão, que não tem a mão aqui no perispírito, a célula para de crescer aqui. Quando chega no coração, que tem aquele defeito, aí cria a célula, forma a célula do perispírito. Aquela célula que obedece o comando do perispírito, porque a célula obedece o comando do perispírito e do espírito. A célula, ela forma a aorta com certa disparidade, assim, com certa irregularidade. A célula cria deficiências no ventrílogo direito e no esquerdo. A célula forma a válvula mitral com deficiência. Não é porque a célula forma porque ela quer. Isso não é genética. Isso não é hereditário. Isso é o perispírito que traz o modelador da forma deficiente. Gente, meus amigos médicos que não são espíritos, vamos estudar isso, porque os que são médicos já sabem tudo isso. Tudo que eu estou dizendo aqui não é novidade para a medicina que é espírita. Agora, eu digo aqui de uma forma assim, simples, sabe? Para servir para o povão, para todo mundo analisar a grandiosidade que quando forem colocar um copo de pinga na boca ou uma latinha de cerveja, pense na grandiosidade do teu corpo. Não faça isso não. Joga essa latinha fora. Você não precisa disso.
Isso aí são instintos primitivos que você possui, que você traz de vida passada. Até quando você vai continuar no chiqueiro agindo como um porco, como um suíno? Você não é suíno, meu amigo. Você não é cavalo, você não é vaca, você não é asno, você é o princípio inteligente em processo de evolução. Você não precisa disso. Toma um suco de laranja. Ah, mas não tem gosto nenhum com a carne, né? Com a picanha. Então não come a picanha. Não come. Ou você prefere a evolução na direção de Deus ou você prefere a picanha? Seu tonto. Vamos para o próximo vídeo.